No instante em que o barão a protegeu, ela soube que não era paranoia. Alguém realmente a caçava. O sol forte castigava a estrada velha do Jacuí, levantando poeira a cada passo sofrido de Maristela Furtado. Uma prenda de 22 anos, com a coragem bordada na alma, ela fugia. Cada passo era uma oração muda, cada respiração um esforço, mas a determinação, essa sim, brilhava em seus olhos cansados como fogo em noite escura. A boca seca pedia água, o corpo pedia descanso, mas não havia tempo para nada, além de seguir em frente, um pé após o outro. A pequena bolsa de couro, apertada contra o peito, era seu único tesouro e seu maior fardo. Dentro dela, documentos que a perseguição não poderia alcançar, informações que, se reveladas, mudariam o rumo da guerra. Maristela protegia aqueles papéis com a própria vida, pois sabia que eram sua única moeda de troca e, ao mesmo tempo, sua condenação. Não era de hoje que Maristela carregava consigo a triste certeza: quem se aproximava dela acabava mal. Uma sombra, um presságio, um destino cruel que a fazia fugir não só dos inimigos, mas também do próprio calor humano. Lembrou-se de rostos queridos, de risos perdidos, de um passado que a ensinou a se blindar, a não permitir que ninguém se arriscasse por ela. Acreditava, do fundo do coração, que arrastar alguém para o seu lado era o mesmo que assinar sua sentença de morte. Por isso, caminhava sozinha, mesmo que o medo a apertasse como um nó na garganta. Um ruído estranho quebrou o silêncio pesado da mata que margeava a estrada. Não era vento balançando as árvores, nem bicho se movendo na ramagem. Era algo mais, um som que gelou seu sangue nas veias, o barulho distante de cascos. Primeiro, quase inaudível, depois, mais nítido, compassado, aproximando-se. Maristela parou, o coração batendo forte no peito, quase saindo pela boca. Prendeu a respiração, tentando ouvir melhor. Não era engano. A paranoia que a perseguia há dias, uma voz baixa, sussurrando perigo, agora virava uma certeza gelada. Estava sendo caçada. O ar pesado do pampa, antes apenas quente, agora parecia sufocá-la. Seu instinto de sobrevivência, que até ali a mantivera de pé, gritava mais alto. A mata, antes um refúgio, agora parecia esconder olhos vigilantes. Ela apertou ainda mais a bolsa de couro. Sentiu a rigidez dos papéis ali dentro. Eram mapas, listas, ordens secretas. A prova do que não podia ser dito, o segredo que a fazia um alvo. Aqueles documentos guardados com a vida eram sua chance e sua sentença. Seus olhos, antes cansados, agora faiscavam com uma mistura de medo e obstinação. Não podia parar, não podia desistir. A vida de muitos dependia daqueles papéis e a dela agora dependia de cada passo que a afastasse da sombra que se aproximava, inexorável, pela estrada velha do Jacuí. O som dos cascos ficava mais claro e Maristela correu. O barulho dos cascos se tornou um trovão na terra seca, engolindo o ar e a esperança de Maristela. Ela não ousava olhar para trás, apenas corria, o coração aos saltos. Sabia que não adiantava. Seus pulmões ardiam, as pernas falhavam e o destino parecia estender a mão para alcançá-la. Então, como vindo de outro mundo, um vulto grande e escuro surgiu não atrás dela, mas à sua frente. Um homem a cavalo, parado no meio da estrada, uma silhueta imponente contra o sol forte. Maristela parou de repente, cambaleando, quase caindo. Seu corpo, já no limite, não aguentava mais um susto. Mas o perigo que vinha de trás a impedia de voltar, e o que estava à frente a paralisou. Era o barão valente Rodrigo Barreto. Seu nome ecoava nos pampas como um trovão, sinônimo de força e bravura. Ele montava um cavalo escuro, tão grande quanto ele, e seus olhos, sob a aba do chapéu, varriam a estrada com uma calma que contrastava com o desespero de Maristela. Havia nele uma beleza rude, marcada pelo tempo e pela guerra, e uma tristeza antiga que parecia morar no fundo do seu olhar. A postura era de um líder,
de um guerreiro cansado, mas que jamais abaixava a guarda. No instante em que Rodrigo a avistou, assustada e quase sem forças, seus olhos se moveram, não para ela, mas para a mata ao lado da estrada. Um movimento sutil, um vulto que se esgueirava, rápido demais para um bicho, mas não para o olhar treinado do barão, um espião. Sem uma palavra, com a rapidez de um raio, Rodrigo puxou seu facão da cintura. O movimento foi tão fluido que Maristela mal viu. O cavalo obediente deu um passo lateral e o barão desceu em um pulo. Em segundos ele estava na mata, o som de um breve embate abafado pelo vento. Um grito curto e o silêncio pesado voltou. Rodrigo reapareceu, arrastando um homem miúdo e pálido que mal conseguia ficar em pé. O facão, ainda em sua mão, pingava um pouco de sangue. O barão jogou o homem no chão, que gemeu de dor, e então virou-se para Maristela. Seus olhos, antes distantes, agora a fixavam com uma intensidade que a fez prender a respiração. Não havia raiva, mas uma curiosidade séria, quase fria. Foi naquele momento que tudo se confirmou para Maristela. Aquela paranoia, aquele medo de estar sendo seguida, não era loucura, era a mais pura verdade. Alguém a caçava, sim, e agora ela tinha arrastado um homem para o seu perigo, um homem poderoso, um barão. Uma onda de culpa forte e gelada a atingiu, misturada a uma fagulha de esperança. Ele a protegeu. Ele se colocou entre ela e a morte. Rodrigo andou até ela, parando a poucos passos. Seu cheiro de cavalo e terra molhada, de couro e pólvora, alcançou Maristela, invadindo seus sentidos. Ele era muito mais alto do que ela, e seu olhar de cima para baixo a fazia se sentir pequena e exposta. O que uma prenda faz sozinha na estrada velha, fugindo como um coelho assustado? A voz dele era grave, um pouco rouca, com a autoridade de quem não espera ser desobedecido. Não havia doçura, mas também não era um tom de acusação. Era um comando. E o que carrega nessa bolsa que faz espiões imperiais a seguirem? Maristela sentiu a garganta seca. A verdade estava ali, nos olhos dele, na pergunta direta. O homem no chão gemendo era a prova. A culpa a apertou. Eu não... Ela tentou falar, mas as palavras se perderam. Seu coração batia descompassado. Ele a olhava esperando. Podia sentir o peso da sua expectativa, a força que emanava dele. Por dentro, ela gritava que ele deveria ir embora, que ela não podia arrastá-lo para o seu inferno. Mas por fora, seus pés pareciam enraizados no chão. Rodrigo suspirou, um som baixo, quase inaudível, mas que Maristela sentiu como um tremor. Ele se abaixou, pegou a bolsa de couro que ela ainda apertava contra o peito. Não a tomou, apenas a segurou com um dedo, olhando para o tecido gasto. Não importa quem você seja, prenda, ou o que você fez. A voz dele estava mais baixa agora, quase um sussurro, mas carregada de uma decisão inabalável. Não posso deixar uma mulher na estrada para ser caçada. Minha honra não permite. O barão, mesmo relutante, com aquele medo antigo de se apegar a alguém que pudesse atrair mais perdas, havia feito sua escolha. Ele se virou para o cavalo. Suba, vamos sair daqui. Não há tempo a perder. Maristela o olhou, a surpresa e o medo se misturando. Ele a estava levando, ele a estava protegendo, e com isso ela sentia que o estava condenando. Mas a ordem estava dada, e a força em sua voz não deixava espaço para discussão. Com as pernas tremendo, ela se forçou a obedecer, a subir na sela atrás dele, sentindo o calor do seu corpo forte e o peso da decisão que ele havia tomado. A estrada velha do Jacuí, antes um caminho de fuga, agora se tornava um caminho incerto, ao lado de um homem que a salvava, mas que talvez ela condenasse. O cavalo de Rodrigo galopou por um bom tempo, levando Maristela para longe do perigo imediato, mas para perto de uma nova incerteza. A cada metro, o corpo dela sentia o cansaço mais forte, e a culpa, um fardo pesado, apertava seu peito.
Finalmente, o barão diminuiu o passo, desviando da estrada velha e entrando por uma trilha estreita, quase invisível, que serpenteava em meio à mata fechada. Chegaram a um rancho simples, escondido entre a mata e as margens do rio Jacuí. Não era uma estância grande, com seus casarões e charqueadas, mas um ponto de apoio farrapo, um refúgio provisório feito de madeira rústica e palha, com um fogo baixo crepitando num canto. O cheiro de fumaça e terra molhada pairava no ar. Maristela desceu do cavalo com as pernas bambas, sentindo o chão firme sob os pés, mas ainda instável por dentro. Rodrigo desceu logo depois, com a mesma agilidade de antes. Seus olhos, que antes varriam a estrada, agora examinavam o rancho com atenção, conferindo a segurança do lugar. Ele era uma muralha de silêncio e força, e Maristela sentia o peso de sua presença a cada instante. As primeiras interações foram tensas, como corda esticada. Ela, com seu segredo e sua crença de que trazia desgraça, ele, com sua honra e a desconfiança que a guerra plantava em cada coração. O barão a conduziu para dentro do rancho com um gesto. A voz dele, quando falou, era tão grave quanto o murmúrio do rio lá fora. "Pode descansar aqui. Por enquanto é seguro." Maristela sentou-se num banco de madeira, sentindo o corpo relaxar um pouco, mas a mente continuava em alerta. Ela apertou a bolsa de couro contra si, protegendo os documentos como se fossem parte de seu próprio corpo. Rodrigo a observava, os olhos fixos na pequena bolsa, mas sem fazer perguntas diretas. A curiosidade dele era palpável, como um calor silencioso no ar, mas ele parecia esperar o momento certo. A culpa, porém, martelava na cabeça de Maristela. Ela havia arrastado aquele homem, o barão valente Rodrigo Barreto, para o seu problema. Aquele homem com o olhar cansado e a força inegável, agora estava arriscando sua vida por ela. Ela precisava afastá-lo, protegê-lo de si mesma. "Barão, eu agradeço", começou ela, a voz fraca, mas com firmeza. "Mas não precisa. Posso seguir sozinha." Rodrigo virou-se para ela, a testa um pouco franzida. Seus olhos, antes só curiosos, agora carregavam um tom de autoridade que não deixava margem para discussão. "Não seja tola, prenda. Foi vista." E o homem que a seguia não estava sozinho. Ele fez uma pausa e Maristela sentiu um arrepio. "Minha palavra foi dada. E minha honra não me permite deixar uma mulher ser caçada como bicho no mato." O tom dele era firme, irrefutável. Maristela sentiu a impotência. Por mais que quisesse, não conseguiria convencê-lo. Ele era um homem de princípios e ela a causa de seu novo problema. Seus olhos buscaram os dele, mas desviaram rápido, incapazes de sustentar a intensidade daquele olhar que parecia enxergar até sua alma. Rodrigo, por sua vez, sentia um incômodo crescendo. Ele se repreendia por ter se envolvido. A guerra já havia roubado tanto dele. Já havia deixado feridas tão profundas em seu coração. Prometera a si mesmo não se apegar, não carregar mais nenhum fardo. Mas a imagem daquela prenda assustada, quase caindo do cavalo, com a determinação brilhando nos olhos, não saía de sua mente. E havia algo nela, uma mistura de vulnerabilidade e coragem, que o impedia de simplesmente virar as costas. Sua honra falava mais alto, mas seu coração, ainda ferido, avisava do perigo. Ele não podia ignorá-la, não podia. Ele se afastou, indo até a porta do rancho, observando o escurecer da tarde lá fora. Maristela o observava, sentindo a distância que ele tentava impor, mas também a proteção que ele oferecia. O ar entre eles era denso, carregado de desconfiança mútua e de uma faísca de algo mais, ainda sem nome, que o perigo forçava a nascer. Ela sabia que estava em um refúgio provisório, mas o verdadeiro perigo, o que ela carregava, estava bem ali, com eles. O dia seguinte amanheceu com um sol forte, mas o ar no rancho parecia mais pesado que antes.
Maristela não havia dormido direito, embalada pelo barulho do rio e pelos próprios pensamentos que rodavam como um redemoinho. A culpa por ter arrastado o barão para sua jornada de perigo não a deixava em paz. Pela manhã, a tranquilidade do refúgio foi quebrada. 2 homens a cavalo, farrapos como Rodrigo, se aproximaram do rancho. Eram figuras rudes, com o rosto queimado de sol e as roupas empoeiradas, mas a lealdade à causa brilhava em seus olhos. Rodrigo os cumprimentou com um aceno e eles desceram dos cavalos, trazendo notícias. Sentados ao redor do fogo, os homens conversavam em voz baixa, mas Maristela, sentada um pouco afastada, captava pedaços das palavras. Espiões imperiais, ronda forte, perto do rio, traidores por toda parte. O corpo de Maristela gelou. A ameaça não estava longe. Aqueles homens falavam da mesma perseguição que a trouxera até ali. O perigo que ela tentava escapar, o perigo que a fazia uma pária, estava se aproximando, cercando aquele pequeno rancho. Seu coração apertou, percebendo que, mais uma vez, ela estava no centro de uma teia de ameaças. Quando os farrapos se afastaram para cuidar dos cavalos, Rodrigo se virou para Maristela. Seus olhos cinzentos a fitavam com uma intensidade que a fazia se encolher por dentro. A voz dele era calma, mas firme, como a correnteza do jacuí. Prenda, não podemos mais demorar. Os espiões estão nos calcanhares. Ele fez uma pausa e Maristela sentiu a pressão. Preciso saber o que carrega nessa bolsa. Não posso protegê-la do que não conheço. Maristela hesitou, mordendo o lábio. A verdade era grande demais, perigosa demais. Mas a confiança que nascia, pequena e assustada, no peito dela, a empurrava. Sabia que não podia esconder tudo, não de um homem que arriscava a vida por ela. São papéis, barão, informações dos imperiais, ela começou, a voz quase um sussurro. Mapas, ordens secretas, mostram o movimento deles na região. Rodrigo ergueu uma sobrancelha, um sinal de surpresa. Não esperava tal revelação de uma prenda que parecia tão frágil. Mapas, diz. Ele se levantou e foi até uma caixa de madeira, de onde tirou um mapa velho e amarrotado da região, estendendo-o sobre a mesa rústica. Mostre-me o que encontrou. Maristela se aproximou da mesa, o coração batendo forte. Ele estava confiando nela, ao menos um pouco. Com os dedos finos e precisos, ela apontou para alguns pontos no mapa. Eles estão concentrando homens aqui, barão. Lá perto do Salso. E há um movimento incomum de suprimentos por esta trilha, que não é a principal. Parece que querem surpreender nosso flanco. Ela analisou as linhas e os nomes de rios e fazendas com uma perspicácia que surpreendeu o próprio Rodrigo. Seus olhos, antes só cansados, agora brilhavam com inteligência. E este rancho aqui, ao sul, parece ser um ponto de encontro, mas a rota até ele é estranha. Rodrigo a observava, um brilho diferente em seu olhar. Não era apenas surpresa, mas uma ponta de admiração. Aquela prenda não era apenas uma figura assustada. Ela era astuta, perspicaz. Não esperava tanta habilidade de uma mulher. Quando a noite chegou, o cheiro de carne assada no fogo encheu o rancho. Os outros farrapos, depois de um dia exaustivo, comiam em silêncio. Rodrigo e Maristela sentaram-se perto do fogo, cada um com um pedaço de carne. O calor do fogo e o cheiro da comida trouxeram uma trégua breve à tensão constante. Os olhares deles se cruzaram por um instante, um segundo a mais do que o necessário. Naquele olhar, Maristela viu a curiosidade de Rodrigo, a ponta de admiração que ele tentava esconder. E ele, talvez, viu a coragem e a inteligência dela, além do medo. Não houve palavras, mas a troca de olhares foi um fio invisível, tecendo uma conexão silenciosa entre eles. A desconfiança ainda estava ali, mas, sob o calor do fogo e a ameaça que se aproximava, algo mais profundo começava a nascer. O perigo os unia, e a cada revelação, a cada olhar,
A linha que os ligava se tornava mais forte, mais difícil de ser cortada. A noite no rancho não trouxe descanso para Maristela. Mesmo que o corpo estivesse exausto, a mente não parava, martelando na culpa de ter trazido o barão Rodrigo para o meio de seu perigo. Ela observava o fogo baixo, ouvindo o som da mata e o rio lá fora, quando um gemido baixo a fez sobressaltar. Era Rodrigo. Ele estava deitado em sua manta, o corpo tenso, as mãos cerradas. Seu rosto, antes uma fortaleza, agora mostrava uma dor profunda. Murmurava palavras inaudíveis, e Maristela sentiu um arrepio. Não era um gemido de dor física, mas de um sofrimento que vinha de dentro, de um pesadelo que o prendia. Ela viu imagens rápidas em sua mente, o rosto de Rodrigo mais jovem, a alegria de uma festa, e então o fogo, o cheiro de pólvora e a perda. Uma perda que a guerra havia lhe imposto, feridas que jamais cicatrizaram e que agora ele revivia em seu sono. Maristela sentiu um aperto no peito. Lá estava, a prova de sua maldição. Ela havia chegado, e com ela, o sofrimento. Acreditava que seu destino era atrair a desgraça para aqueles que se arriscavam por ela. E Rodrigo, com toda a sua força e honra, estava agora sob essa sombra. Queria se levantar, ir embora, fugir para bem longe antes que mais dor o atingisse, mas sabia que não podia. Estava presa àquele homem pela mesma honra que o prendia a ela. O dia já estava claro quando o gemido de Rodrigo cessou e ele abriu os olhos, demorando-se a voltar à realidade. Seu olhar, ao se fixar em Maristela, era de cansaço e uma tristeza antiga, mas ele não disse nada sobre o pesadelo. Apenas se levantou, a postura novamente ereta, como se nada tivesse acontecido. Mas Maristela sabia. Aquele homem carregava um peso grande demais. O sol já estava alto quando outro cavalo se aproximou do rancho. Desta vez, não eram os farrapos simples do dia anterior. O homem que desceu do cavalo era o capitão Hilário Gomes, um farrapo conhecido na região, respeitado por sua bravura e sua conversa fácil. Ele era bem apessoado, com um sorriso largo e olhos que pareciam enxergar tudo. "Barão Rodrigo, que surpresa encontrá-lo neste esconderijo!" Hilário disse, estendendo a mão para um aperto. Sua voz era cordial, quase melódica. "Soube de um movimento estranho de espiões imperiais por estas bandas. Passei para verificar se estava tudo em ordem." Rodrigo o cumprimentou com a formalidade de um colega. "Capitão Hilário, sim, tivemos um pequeno incidente. Uma prenda assustada na estrada e um espião que não teve boa sorte." Hilário virou os olhos para Maristela. Seu sorriso se alargou, mas Maristela sentiu um frio na espinha. O olhar dele não era de admiração, mas de uma curiosidade voraz que a fazia se sentir exposta. Ele era charmoso, sim, mas havia algo em seus olhos que a incomodava, uma sombra que o sorriso não conseguia esconder. "Ah, a prenda!" Hilário se aproximou e Maristela instintivamente recuou um pouco, apertando a bolsa de couro contra o corpo. "Que susto deve ter passado, senhorita. Estou aqui para ajudar, claro. Se precisar de alguma coisa, ou se souber de algo sobre esses espiões, minha patrulha está à disposição." Ele falou com doçura, mas seus olhos não deixavam o rosto de Maristela. E mais do que isso, eles desceram para a bolsa de couro que ela protegia com tanto fervor. Um brilho rápido, quase imperceptível, cruzou o olhar de Hilário, como um animal que fareja uma presa. Rodrigo observava a cena, uma ponta de desconfiança se acendendo em seu peito. Ele conhecia Hilário há anos, um bom farrapo, sempre leal. Mas a forma como o capitão se demorava em Maristela, o jeito como seus olhos perscrutavam a pequena bolsa, era diferente. Havia algo ali que não se encaixava. "Agradeço a sua presteza, capitão", Rodrigo disse, a voz um pouco mais grave, marcando sua presença. "Mas a prenda está sob minha proteção, e os assuntos que a trouxeram até aqui são meus, por enquanto." Hilário sorriu novamente, um sorriso que não alcançava seus olhos.
Claro, barão, entendo. A honra do barão Valente sempre foi sua melhor aliada. Ele deu um passo para trás, mas seus olhos ainda voltavam para Maristela, como se quisesse ler os segredos guardados na alma dela e na bolsa que ela protegia com tanto afinco. Se precisar de ajuda para lidar com esses espiões, sabe onde me encontrar. O capitão Hilário Gomes se despediu com um aceno e montou em seu cavalo, partindo pela trilha por onde viera. Mas Maristela sentiu que a ameaça não havia diminuído. Pelo contrário, aquela conversa, aquele olhar, havia plantado uma semente de dúvida e medo em seu coração. E Rodrigo, mesmo sem saber o porquê, sentia a mesma pontada de incerteza em relação ao capitão. Aquele encontro, que deveria ser um alívio, havia apenas adensado a sombra que o cercava. A noite no rancho se aprofundava e a escuridão lá fora parecia abraçar o pequeno refúgio. O capitão Hilário Gomes já havia partido, mas sua visita deixou um rastro de inquietação no ar, uma sombra que Maristela sentia pesar no peito. Ela esperou que o barão Rodrigo se recolhesse em sua manta, o corpo forte, mas a alma ainda marcada pelas lembranças que o perseguiam em seus pesadelos. Quando o silêncio se fez completo, quebrado apenas pelo crepitar do fogo e o barulho distante da água do rio Jacuí, Maristela finalmente se moveu. Com cuidado, desfez o laço da bolsa de couro que apertava contra o corpo desde o dia em que fugira. Suas mãos tremiam um pouco ao retirar os papéis de dentro. Eram folhas amareladas, escritas em letra miúda, algumas com marcas de selos e outras apenas anotações apressadas. À luz fraca do fogo, ela começou a ler, o coração apertado na garganta. Não era a primeira vez que via aqueles documentos, mas a cada leitura o peso da verdade se tornava mais insuportável. Ali estavam listas de pagamentos, quantias de dinheiro que passavam de um lado para outro, e correspondências secretas. Cada palavra, cada número era uma facada na alma farrapa. Eram informações dos imperiais, sim, como ela havia dito a Rodrigo, mas não apenas sobre movimentos de tropas. Eram provas de traição. Os olhos de Maristela se fixaram em um nome que se repetia, escrito com uma caligrafia elegante, mas com uma crueldade gelada em cada traço. Ordens secretas. Planos de ataque contra os próprios farrapos, informações vendidas, tudo vinha de dentro. E ali, como uma mancha escura na honra do Pampa, estava o nome do capitão Hilário Gomes. O mesmo homem que havia estado ali horas antes, com seu sorriso largo e seu olhar que a perscrutava. Ele não era apenas um farrapo respeitado, era um traidor infiltrado pelos imperiais, vendendo seus próprios irmãos de causa. Uma lágrima quente escorreu pelo rosto de Maristela, caindo sobre o papel, borrando um pouco a tinta. Ela não soltou um som, mas um choro silencioso sacudia seu corpo. O peso daquele segredo era esmagador. Não era apenas a vida dela que estava em jogo, mas a vida de tantos, a causa farrapa, a liberdade que todos tanto sonhavam. Aqueles papéis eram uma bomba pronta para explodir. E ela, Maristela, era quem os carregava. Ela era o pavio. Rodrigo, mesmo em seu sono inquieto, sentiu algo. Não abriu os olhos, mas sua mente, sempre em alerta, percebeu o movimento, a respiração suspensa, o ar pesado de tristeza que vinha de onde Maristela estava. Ele não entendeu o motivo da dor dela, mas sentiu. Uma pontada de preocupação o atingiu, misturada à sua própria luta interna para não se apegar, para não se envolver mais do que a honra exigia. Aquele homem, acostumado a enfrentar batalhões, sentia-se desarmado diante da fragilidade dela, de sua dor silenciosa. Maristela fechou os olhos, as lágrimas escorrendo sem parar. A promessa de perigo que ela sentia para todos que se aproximavam dela se confirmava ali, naquelas letras miúdas. Se o barão descobrisse a verdade sobre Hilário, se envolveria ainda mais e ela não suportaria arrastá-lo para a morte.
Mas não havia como voltar atrás. Os documentos estavam em suas mãos e o destino da guerra, o destino de tantos, estava amarrado àquela pequena bolsa de couro. Ela precisava revelar a verdade, mesmo que isso custasse sua própria vida e a vida de quem a protegia. O rancho, antes um refúgio, agora parecia uma jaula. E os segredos escondidos nos papéis, uma ameaça que o cercava por todos os lados. A madrugada ainda era escura, mas o silêncio do rancho foi rasgado por um som seco, o estalo de um galho quebrando perto dali. Maristela, que dormia um sono leve e cheio de pesadelos, acordou num pulo, o coração batendo forte no peito. Ela já sentia, desde a visita de Hilário, que o ar estava mais pesado, carregado de uma ameaça que não se dissipara com a partida do capitão. Agora, aquela sensação se tornava real. Outro barulho, mais forte, veio de fora do rancho, um grito abafado, o som de madeira se quebrando. Não era um ataque imperial qualquer. Era uma emboscada, certeira, planejada. Hilário Gomes havia agido. Rodrigo, já de pé, com a mão no facão, era uma sombra imponente na penumbra. Seus olhos varriam a escuridão do rancho, procurando por Maristela. Para trás! A voz dele, grave e cortante, ordenou, empurrando-a gentilmente para o canto mais seguro do barracão. Ele se colocou entre ela e a porta um escudo de carne e coragem. O ataque foi rápido e violento. Homens armados arrombaram a porta e as janelas improvisadas. Não gritavam "imperiais", mas atacavam com uma fúria silenciosa. Rodrigo lutava com a ferocidade de um leão, o facão brilhando no escuro, defendendo o pequeno rancho e, acima de tudo, Maristela. Ela o via, forte e destemido, enfrentando um a um, mas sabia que eram muitos. Maristela sentiu o pânico crescer. Lá estava. A violência, o perigo que ela tanto temia, havia chegado. Sua maldição estava se cumprindo. Ela olhou para Rodrigo, para o esforço em seu rosto, para a forma como ele a protegia com o próprio corpo. Um dos agressores, num movimento rápido, conseguiu desferir um golpe na coxa de Rodrigo, um corte superficial, mas que o fez cambalear por um instante. "Barão!" Maristela gritou, o sangue gelando nas veias. A culpa a atingiu como um raio. Ele estava ferido por causa dela, por causa dos papéis que ela carregava. Rodrigo grunhiu, mas não parou. Ele derrubou o agressor e se virou para ela, os olhos fixos nos dela. "Não podemos ficar aqui." A voz dele era urgente. "Há uma saída atrás, perto do rio." Maristela não pensou duas vezes. Correu para a parte de trás do rancho, onde a madeira era mais fraca. Com um empurrão, ela conseguiu abrir uma fresta e o ar frio da madrugada invadiu o lugar. "Por aqui!" ela gritou, sua voz surpreendentemente firme em meio ao caos. Rodrigo, cobrindo sua retaguarda, seguiu-a. A proximidade dos corpos, o toque acidental das mãos na fuga apressada, era um choque elétrico em meio ao terror. Maristela sentiu o cheiro de suor e sangue dele, a urgência de sua presença. O barão, mesmo ferido, não hesitou. Sua prioridade era tirá-la dali. Eles saíram do rancho em meio ao tiroteio e aos gritos. Um lampejo de luz atrás deles. O fogo. As chamas começaram a devorar a madeira seca do rancho, iluminando a mata com um brilho vermelho e assustador. Hilário não só os atacara, mas queria apagar qualquer rastro, qualquer prova. Correram por uma trilha estreita, Maristela na frente, com o conhecimento do terreno, Rodrigo logo atrás, protegendo-a. Os sons da perseguição eram nítidos, os cascos dos cavalos dos agressores se aproximavam. Eles estavam de volta à estrada velha do Jacuí, mas agora não havia mais refúgio. A estrada, antes um caminho de fuga incerta, agora era um caminho de perigo constante, com Hilário em sua cola, implacável, determinado a silenciá-los. Maristela sentia o vento no rosto, as lágrimas se misturando ao suor. Ela havia arrastado Rodrigo para seu inferno. Ela era a causadora de todo aquele perigo, de toda aquela dor.
Mas quando seus olhos se voltaram para o barão, que corria ao seu lado, protegendo-a com cada fibra de seu ser, uma nova emoção se misturou ao medo. Uma faísca de algo poderoso que o fogo da traição não conseguiria apagar. Eles estavam em fuga, sim, mas não estavam mais sozinhos. A fuga foi desesperada, um borrão de medo e cansaço. Rodrigo, mesmo ferido, conseguiu levá-los para dentro da mata fechada, longe da estrada velha e das chamas que lambiam o rancho. Correram até que os pulmões de Maristela arderam e o som dos cascos inimigos se tornou apenas um eco distante na noite. Finalmente, ele parou em um pequeno clareira, escondida entre árvores altas e arbustos densos, onde a luz da lua mal chegava. Rodrigo desceu do cavalo, o rosto marcado pelo esforço e pela dor. Maristela escorregou da sela, as pernas bambas, e o viu cambalear um pouco. O corte na coxa sangrava, manchando a calça de terra e vermelho escuro. A culpa a atingiu com força renovada. Lá estava. Mais uma vez, ela havia arrastado alguém para o perigo, para a dor. Barão, seu ferimento! A voz dela saiu embargada, cheia de angústia. Ela correu até ele, ignorando o próprio cansaço. Rodrigo apenas acenou com a cabeça, a mandíbula tensa. É apenas um corte, mas precisamos limpá-lo. Maristela rapidamente procurou em sua pequena trouxa de viagem, encontrando um pedaço de pano limpo e um pequeno frasco com um preparado de ervas que sua mãe a ensinara a usar. Ele se sentou no chão, apoiado em uma árvore, enquanto ela se ajoelhava à sua frente, o coração apertado. Com cuidado, Maristela rasgou um pedaço da calça de Rodrigo para expor o ferimento. A proximidade era intensa. O cheiro de terra, suor e sangue misturava-se ao aroma fresco da mata. Ela pôde ver a tensão em seu rosto, a força contida, mesmo na dor. Seus dedos, delicados, tocaram a pele quente dele, e ela sentiu um arrepio. Ele não se moveu. Apenas a observava com seus olhos cinzentos, a respiração um pouco mais pesada. Ela limpou o ferimento com a água que tinham e aplicou o unguento de ervas. O toque dela era leve, mas firme, e Rodrigo sentiu uma sensação estranha, uma calma que não esperava no meio daquele caos. Ele a deixou cuidar dele, um ato de confiança silenciosa que Maristela sentiu até a alma. O momento, íntimo e vulnerável, quebrou um pouco da muralha que ele erguia. Quando terminou, Maristela enrolou o pano limpo na coxa dele, apertando para estancar o sangramento. Ela levantou os olhos para Rodrigo, e o peso da culpa a fez respirar fundo. Era agora ou nunca. O perigo que o cercava era um lembrete constante de que a morte podia chegar a qualquer instante. Ela não podia mais guardar o segredo que os condenava. Lei, barão, eu preciso lhe contar a verdade. Toda a verdade. A voz dela tremia um pouco, mas havia uma nova determinação em seus olhos. Rodrigo a fitou, sua expressão inescrutável. Diga, prenda, o que mais esconde? Maristela pegou a bolsa de couro que ainda estava firmemente presa ao seu corpo. Com as mãos trêmulas, retirou os papéis amarelados. Estes documentos, eles não são apenas mapas e ordens imperiais. Ela estendeu os papéis para ele, apontando para as letras miúdas, para os nomes que se repetiam. Eles são provas de traição, de traidores entre os farrapos, capitães, oficiais, vendendo informações aos imperiais. O rosto de Rodrigo se contraiu em choque. Ele pegou os papéis, os olhos percorrendo as linhas com uma velocidade impressionante. A cada palavra, a cada nome, a surpresa se transformava em uma raiva fria e controlada. Suas mãos apertaram os documentos, amassando um pouco as bordas. Mas que diabos! Ele murmurou, a voz rouca, quase um rosnado. Ele parou em um nome que Maristela havia visto na noite anterior, e seus olhos endureceram como pedra. O nome do capitão Hilário Gomes. Maristela sentiu o pânico.
Era a reação que ela temia. Mas Rodrigo não a olhou com raiva. Seus olhos, que antes eram de choque, agora ardiam com uma fúria direcionada aos nomes nos papéis, a traição que aquilo representava. A verdade ressoou com as perdas que ele já havia sofrido, com as traições que sentia em sua alma, as mortes de companheiros que agora faziam sentido. Hilário Gomes. Ele repetiu o nome, um veneno em sua boca. O mesmo que esteve no rancho, o mesmo que nos atacou. Maristela assentiu, as lágrimas escorrendo novamente, não mais de medo, mas de alívio por ter falado. Sim, barão. Ele estava me seguindo desde o início. Os documentos. O nome dele está aqui, em destaque. Rodrigo dobrou os papéis com cuidado, guardando-os em seu próprio gibão. Ele a olhou novamente. Mas agora não havia mais desconfiança nem a raiva da mentira. Havia uma aceitação profunda e algo mais, um brilho de admiração por sua coragem. Por que não me disse antes, Prenda? Eu tinha medo. Medo de arrastá-lo para mais perigo. Eu pensei que eu trazia a morte para quem se aproximava de mim. A voz dela era um sussurro, a vulnerabilidade exposta. Rodrigo estendeu a mão, e Maristela sentiu um choque elétrico quando os dedos ásperos dele tocaram seu rosto, limpando uma lágrima. Seus olhos se encontraram, e naquele instante, uma barreira invisível entre eles desmoronou. A confissão de Maristela, a aceitação de Rodrigo, era o fio que começava a tecer a confiança entre eles. Você não trouxe a morte, Maristela. Você trouxe a verdade. A voz dele era grave, mas carregada de uma promessa. E não vou permitir que mais ninguém se perca por causa da traição desse verme. Ele vai pagar. E você? Você vai estar protegida. Não era mais uma questão de honra apenas. Era um propósito claro, que nascia ali, sob o céu aberto, em meio ao perigo. Rodrigo a protegeria, e juntos eles exporiam Hilário. A Estrada Velha, antes um caminho de fuga, agora se tornava um caminho de justiça. E Maristela sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que talvez ela não fosse uma maldição, mas a portadora de uma verdade que poderia salvar a muitos, e talvez até a si mesma. A manhã veio devagar, pintando o céu do Pampa com cores de esperança. Mas a rota de Rodrigo e Maristela era um labirinto de desconfiança. Escondidos numa pequena gruta, um refúgio natural na mata, eles sabiam que o tempo era precioso. Hilário Gomes não desistiria. Agora, com a verdade nas mãos, a missão era chegar a um general farrapo leal, alguém que pudesse agir contra a traição. A Estrada Velha do Jacuí, antes um caminho, tornava-se uma armadilha, cada curva um perigo. Rodrigo estendeu no chão o mapa amassado. Maristela se ajoelhou ao seu lado, o calor do corpo dele tão próximo que a fazia prender a respiração. Ela sentia o cheiro de terra e de couro, um cheiro que agora, estranhamente, trazia segurança. Precisamos evitar as trilhas principais, Rodrigo disse, apontando com o dedo forte para o mapa. Hilário sabe que estamos com os documentos. Ele vai usar a própria patrulha farrapa para nos caçar, disfarçando de busca por espiões imperiais. Maristela, com os olhos atentos, estudava o mapa. Se formos por aqui, barão. Ela apontou para um trecho cheio de pequenos riachos e mata densa. Levaremos mais tempo, mas é um caminho que pouca gente conhece. Podemos desviar por trás da charqueada dos medeiros. Eles são farrapos leais. Talvez possam nos ajudar a seguir. Rodrigo a olhou, e um brilho de aprovação cruzou seu rosto. É um bom plano, Prenda. Você tem um olhar atento para a terra. Maristela sentiu o elogio aquecer seu peito. Aquele homem, que antes a via apenas como uma mulher assustada, agora reconhecia sua inteligência. A cada decisão compartilhada, a cada olhar trocado sobre o mapa, a confiança entre eles crescia, como uma planta teimosa que brota em solo árido.
Ela admirava a forma como ele pensava rápido, a calma em seu olhar, mesmo com o perigo cercando-os. E ele parecia ver nela não apenas a fraqueza, mas a força escondida. Eles montaram no cavalo, Rodrigo à frente, Maristela logo atrás. A mata era densa, e o silêncio, quebrado apenas pelo som dos cascos e o canto dos pássaros, era tenso. Maristela sentia o corpo dele à sua frente. A força de seus ombros, a respiração calma. Era uma proteção que a envolvia, mas também um lembrete constante do perigo que ela trazia. De repente, Rodrigo ergueu a mão, um sinal para parar. Maristela sentiu o corpo dele tensionar. Um som, vozes, cascos de cavalo se aproximando. Não eram os espiões de antes. Eram farrapos, sim, mas a voz de comando era familiar. Alto lá, quem vai? A voz ríspida ecoou pela mata. Rodrigo e Maristela se esconderam atrás de um aglomerado de arbustos. Dali, eles viram. Uma patrulha de farrapos, liderada por um sargento, parou a poucos metros. Eram homens de Hilário, sem dúvida, usando o pretexto da busca por imperiais. Estamos em busca de espiões imperiais, sargento. A voz de Hilário Gomes era inconfundível, vindo de algum lugar mais à frente na trilha. Ele não estava com a patrulha, mas sua voz de comando era clara. Uma prenda foi vista com eles. Se encontrarem uma mulher, prendam-na e tragam-na a mim. Maristela sentiu o coração disparar no peito. Hilário estava perto. A malícia em sua voz, o jeito como ele a procurava, era um veneno. Ela apertou a bolsa de couro contra o peito, os papéis da traição parecendo queimar em suas mãos. Rodrigo, ao seu lado, permaneceu imóvel. Seus olhos fixos na patrulha eram de um caçador. Ele não falava, mas Maristela sentia a tensão em cada músculo de seu corpo. A mão dele, por um instante, tocou a dela. Um toque rápido, quase imperceptível, mas que a fez sentir um choque elétrico. Não era um toque romântico, mas um aviso, uma promessa silenciosa de proteção. Os farrapos de Hilário se afastaram, seguindo a trilha, ainda procurando. Maristela soltou a respiração que nem sabia que estava prendendo. O perigo havia passado raspando, tão perto que ela podia sentir o cheiro da fumaça do cachimbo de um dos homens. Rodrigo esperou um pouco mais, garantindo que estavam realmente sozinhos. Então, ele se virou para ela, o olhar intenso, sério. Maristela podia sentir a adrenalina ainda correndo em suas veias, o medo se misturando a uma estranha euforia por terem escapado. Os olhos dele encontraram os dela. Não havia palavras, apenas a intensidade do momento, a proximidade da morte que os fizera sentir tão vivos. A mão de Rodrigo subiu lentamente e Maristela sentiu seus dedos ásperos roçarem sua bochecha, limpando uma lágrima de medo que ela nem percebera ter escorrido. Então, sem aviso, os lábios dele encontraram os dela. Foi um beijo roubado, intenso, carregado de todo o perigo que haviam enfrentado, de toda a confiança que havia nascido. Um choque elétrico percorreu o corpo de Maristela, fazendo-a fechar os olhos. O mundo parou. O gosto da liberdade e do perigo, do medo e da coragem. E tudo se misturava naquele instante. Os lábios dele eram firmes, exigentes, mas também carregados de uma ternura que a fez se derreter. Ela sentiu o braço dele apertar sua cintura, puxando-a para mais perto, e ela se deixou ir, entregando-se àquela paixão súbita e avassaladora. O beijo durou um segundo a mais do que o esperado, um segundo que parecia uma eternidade. Quando ele se afastou, os olhos de Maristela ainda estavam fechados, o coração batendo descompassado. Ela abriu os olhos devagar, encontrando o olhar de Rodrigo. Havia um fogo novo ali, uma promessa silenciosa que selava a crescente paixão. Aquele beijo, nascido do perigo e da adrenalina, havia construído uma ponte inquebrável entre eles, uma ponte de confiança e de um amor que começava a florescer em meio à guerra.
Eles encontraram refúgio em um acampamento simples, escondido no meio da mata, longe dos olhos curiosos e das patrulhas de Hilário. A noite chegou, trazendo um silêncio profundo, quebrado apenas pelo crepitar da fogueira e o canto suave dos grilos. Maristela sentou-se perto do fogo, o corpo ainda sentindo a adrenalina da fuga e o calor do beijo que havia selado uma promessa invisível entre eles. Rodrigo estava ao seu lado, cuidando do cavalo, sua presença forte e protetora, como uma muralha contra o mundo. Aquele beijo, nascido do perigo, havia quebrado as últimas barreiras entre eles. Não havia mais espaço para segredos ou para a desconfiança que a guerra plantava nos corações. Maristela sentia que era hora de abrir a alma, de compartilhar o peso que a fazia acreditar que era um perigo para todos que se aproximavam dela. Ele voltou para o fogo, sentando-se de frente para ela, o olhar de Rodrigo intenso, mas agora carregado de uma ternura que Maristela nunca pensou que veria. Você me perguntou por que eu tinha tanto medo de me apegar, prenda. Rodrigo começou, a voz grave e um pouco rouca, olhando para as chamas que dançavam. A guerra leva muito mais do que vidas, leva pedaços da gente. Eu perdi. Perdi gente que amava. Um irmão na batalha, um amigo que me traiu por dinheiro e a mulher que eu amava. Ela não suportou a incerteza da guerra e se foi. Cada perda era uma ferida aberta, e eu prometi a mim mesmo que não permitiria que meu coração sentisse essa dor de novo. Não me apegaria a ninguém que pudesse ser arrancado de mim pela fúria desse conflito. Ele fez uma pausa, e Maristela sentiu a dor dele como se fosse sua. O rosto do barão, antes tão fechado, agora revelava a amargura de anos de sofrimento. Ela entendeu o medo dele, o motivo daquela muralha que ele erguia em torno de si. Eu entendo, barão, Maristela disse, a voz quase um sussurro. Eu também carrego um peso. Eu sempre acreditei que trazia a morte para quem se aproximava de mim. Quando eu era criança, minha mãe. Ela tinha um irmão mais novo, um agregado da família. Ele era um rapaz bom, mas vivia na beira do rio, pescando. Um dia, ele estava com um grupo de amigos brincando. Eu insisti para ir junto, mesmo sendo pequena. Fui com ele. E aconteceu um acidente na canoa. O rio estava cheio, a correnteza forte. Ele me salvou, me empurrou para a margem, mas a correnteza o levou. Nunca mais o viram. Eu era uma menina, mas me senti culpada. Eu o arrastei para a morte. Depois disso, perdi outras pessoas próximas. E essa ideia se tornou uma certeza em mim, que eu era um perigo, que era melhor ficar sozinha. As palavras dela flutuaram no ar, carregadas de uma tristeza antiga. Os olhos de Rodrigo se fixaram nos dela, um entendimento profundo passando entre eles. Ele estendeu a mão e Maristela sentiu seus dedos ásperos tocarem os dela, um toque que a acalmou. Não foi culpa sua, Maristela. Rodrigo disse, a voz suave, mas firme. A vida é assim, cheia de perigos. Mas não é você quem os traz. A coragem de quem ama se arriscar pelos outros. E a traição, essa sim, é que leva à vida, não o carinho. Maristela sentiu as lágrimas quentes escorrerem, mas desta vez não eram lágrimas de culpa ou medo, e sim de um alívio imenso. Aquele homem, ferido como ela, estava ali ao seu lado, desfazendo as amarras de uma crença que aprendia há tanto tempo. O perigo compartilhado, a vulnerabilidade exposta, havia tecido um laço que a guerra não poderia romper. A confiança entre eles era total, completa. Eles se olharam e, no fundo de seus olhos, viram a chama de um amor que havia nascido no meio do caos, forte e verdadeiro, como o Pampa. Rodrigo apertou a mão dela. Agora, a nossa missão é clara. A voz dele estava mais forte, mais decidida. Hilário Gomes precisa ser exposto, não só para nossa segurança, mas pela causa farrapa. Aqueles documentos, eles são a nossa arma. Maristela assentiu,
um novo propósito enchendo seu peito. Ela sabia que a jornada à frente seria perigosa, que a traição de Hilário era um monstro a ser enfrentado. Mas agora ela não estava sozinha. Ela tinha Rodrigo, e juntos eles iriam lutar pela verdade, pela justiça e por aquele amor que havia florescido onde menos se esperava. O sol forte da manhã quebrava a escuridão da gruta onde Rodrigo e Maristela se abrigavam. Aquele beijo, nascido do perigo e da verdade, havia mudado tudo. Agora não eram apenas fugitivos, mas dois corações unidos por um propósito. A missão, antes um fardo solitário para Maristela, tornara-se um objetivo comum. Desmascarar o capitão Hilário Gomes. Maristela, com os documentos em mãos, espalhou-os sobre a pedra lisa do chão, a luz fraca que entrava pela abertura da gruta. Rodrigo se ajoelhou ao lado dela, o corpo dele tão próximo que ela sentia o calor e o cheiro de terra e de couro que emanava dele. Juntos, eles analisavam cada folha amarelada, cada traço de tinta. Hilário não é um tolo, Rodrigo disse a voz grave, apontando para um trecho de um dos papéis. Ele usa os próprios farrapos para nos caçar, com a desculpa de procurar por espiões imperiais. Seus homens não sabem que estão servindo a um traidor. É um jogo sujo, mas muito esperto. Maristela assentiu, os olhos fixos nos escritos. Por isso a patrulha de ontem. Ele está usando sua posição para nos cercar, barão. E se ele souber que estamos com as provas? De repente, Maristela franziu a testa, os olhos se estreitando em uma das folhas. Era uma anotação em um canto, uma sequência de números e letras que parecia sem sentido. Veja isto, barão. Ela apontou com o dedo. Esta não é uma escrita comum. É um código. Minha mãe, às vezes, recebia mensagens assim, de sua irmã que morava longe. Elas usavam um tipo de cifra, um jeito de esconder o que escreviam. Rodrigo se inclinou, a curiosidade em seu olhar. Ele era um homem de batalha, não de enigmas. Maristela, com uma inteligência que o surpreendia a cada dia, começou a decifrar alguns dos símbolos. Ela explicou que as letras e números se referiam a datas e nomes de estâncias, disfarçados de lugares comuns. Com um pedaço de carvão e outra folha de papel, ela começou a anotar, traduzindo as informações. Aqui, barão. A voz dela era um sussurro, mas carregado de triunfo. Esta é uma mensagem para os imperiais. Hilário está informando sobre um carregamento de pólvora farrapa que seguirá pela estrada do Pinhal na próxima semana. E pede um pagamento extra por informações valiosas. É a prova que precisamos. Uma mensagem direta. Rodrigo olhou para o papel, os músculos do rosto tensos. A raiva gelada que ele sentira antes se transformava em uma determinação implacável. Ali estava a confirmação da dupla lealdade de Hilário, sua traição descarada. Aquele documento era uma arma poderosa, mas também um risco imenso. Não podemos simplesmente levar isso a qualquer um, Maristela, Rodrigo disse, a voz baixa, séria. Hilário é um capitão respeitado. Se apenas o acusarmos sem entregar as provas a um general de confiança, ele pode virar a situação contra nós. Dirá que somos espiões, que tentamos difamá-lo. Maristela sentiu um arrepio. Ele estava certo. A verdade, por mais clara que fosse para eles, precisava de um caminho seguro para ser entregue. O general Bento Gonçalves, ou alguém de sua total confiança, era o único que poderia agir sem hesitação. Mas chegar até eles seria a parte mais perigosa. Hilário, agora, sabia que Maristela carregava algo que o comprometia. Precisamos de um plano, barão, ela disse, erguendo os olhos para ele. Havia um brilho de desafio ali, uma coragem que superava o medo. Um plano que o atraía para fora de sua toca, onde ele não possa escapar ou mentir. Rodrigo a observou, um sorriso quase imperceptível surgindo em seus lábios. Ela era mais do que esperava. Uma mulher de fibra, com uma mente afiada.
Um plano para um confronto final, onde os documentos possam ser entregues em segurança. Ele completou, seus olhos cinzentos encontrando os dela. A tensão entre eles não era de desconfiança, mas de uma parceria forjada no fogo. Eles passaram horas ali, na penumbra da gruta, conversando em voz baixa. Analisaram mapas, rotas de fuga, possíveis esconderijos. Maristela, com sua astúcia, sugeriu um local, um antigo rancho abandonado que ela conhecia bem, longe das patrulhas, mas estratégico o suficiente para ser um ponto de emboscada. Rodrigo, com sua experiência de guerra, detalhou os passos, antecipando cada movimento de Hilário. Enquanto isso, lá fora, a perseguição se tornava mais organizada, mais implacável. Mensagens interceptadas por um dos poucos farrapos leais que ainda os ajudavam mostravam que Hilário estava mobilizando mais homens, espalhando a mentira de que Maristela era uma espiã imperial perigosa e que Rodrigo era um traidor que a protegia. A pressão aumentava a cada hora, como uma forca apertando o pescoço. Hilário estava desesperado. Ele queria aqueles documentos e faria de tudo para obtê-los. Maristela sentia o peso daquele plano ousado, o risco que corriam. Mas ao olhar para Rodrigo, para a determinação em seus olhos, para a mão dele que por um instante tocou a sua sobre o mapa, ela sentiu que a confiança entre eles era a maior arma que possuíam. Eles estavam juntos nessa, e juntos iriam até o fim. O sol da manhã, que prometia calor, trazia agora um peso diferente. Maristela e Rodrigo deixaram a gruta com o plano bem traçado na mente, mas o coração apertado. Não havia mais volta. O jogo do gato e do rato começava de verdade, e eles eram a isca, arrastando o capitão Hilário Gomes para o confronto final. Maristela sentia o corpo de Rodrigo à sua frente no cavalo, uma fortaleza de músculos e determinação. A cada balanço do animal, ela sentia o cheiro dele, a mistura de terra, couro e a força que emanava. A estrada velha do Jacuí se estendia à frente, silenciosa e perigosa. Eles seguiram um caminho mais aberto propositalmente para serem vistos, para atrair Hilário, mas mantendo a guarda alta, os olhos varrendo a paisagem. O rancho escolhido para a emboscada ficava a algumas léguas, um lugar isolado que Maristela conhecia bem. Um velho rancho de madeira, esquecido no meio do campo, perto de uma curva do rio. Um ponto estratégico para o plano de Rodrigo. Não era um lugar de conforto, mas de destino. A cada instante, Maristela sentia a presença de Hilário se aproximando, como uma sombra que crescia atrás deles. Não o viam, mas sabiam que estava lá, em algum lugar na mata com seus homens. Podiam quase sentir o cheiro de sua raiva, a ânsia de recuperar os documentos que revelavam sua traição. Rodrigo, com sua experiência de guerra, guiava o cavalo com uma calma impressionante. Mas Maristela podia sentir a tensão em seus ombros, a forma como ele segurava as rédeas. Ele era o caçador, mas também a presa. Perto do meio-dia, o som distante de cascos se fez ouvir. Primeiro abafado, depois mais nítido vindo de trás. Hilário. Ele havia mordido a isca. O coração de Maristela disparou, um misto de medo e uma estranha excitação. A perseguição começava. Eles aceleraram o cavalo, mas sem correr em desespero, apenas o suficiente para manter a distância, para atiçar a fúria de Hilário. A cada trecho da estrada, Maristela sentia a adrenalina invadir seu corpo. Ela se agarrou mais forte a Rodrigo, sentindo a força dele contra si, e a respiração dele, que antes era calma, agora se tornava um pouco mais tensa. O som dos cascos de Hilário e seus homens se tornou mais forte, mais urgente. Gritos distantes chegavam aos seus ouvidos, palavras de raiva, de ameaça. "Não vão muito longe, traidores!" A voz de Hilário, carregada de fúria, ecoou pelo pampa fria e cheia de ódio. "Acabarei com os dois." Maristela sentiu um calafrio na espinha. Ele estava furioso. Ele queria os documentos e queria suas vidas.
A promessa de perigo que ela sentia para todos que se aproximavam dela se tornava mais real a cada segundo. Rodrigo estava ali, por ela, por aqueles papéis, e agora sua vida estava em risco. Rodrigo, porém, não demonstrou medo. Seus olhos, que Maristela via pelo canto, estavam fixos no caminho, na estratégia. A determinação em seu rosto era férrea. Ele era um barão valente e não recuaria. O cavalo galopava e Maristela sentia o vento no rosto, as lágrimas se misturando ao suor. Mas agora não eram apenas de medo. Eram de um amor que havia florescido no caos. Um amor que ela sentia a cada batida do seu coração contra as costas fortes de Rodrigo. Ele diminuiu um pouco a velocidade, virando a cabeça para ela. Seu olhar, intenso e profundo, encontrou o dela. Naquele instante, no meio da perseguição, com a morte em seus calcanhares, Rodrigo falou, sua voz baixa, mas clara, como uma promessa. Maristela, ele disse, e o som de seu nome em seus lábios a fez prender a respiração. Não importa o que aconteça, eu estou com você. Foi um segundo, um piscar de olhos, mas naquele olhar, naquele toque de mãos que se apertaram por um instante, tudo foi dito. O amor que havia nascido entre eles, a confiança inquebrável, a promessa de estarem juntos até o fim. O medo, porém, era real. Ambos sabiam que o rancho à frente seria o palco de um último confronto e que nem todos sairiam vivos. A vida era incerta, a guerra cruel. Mas a escolha havia sido feita. Eles iriam até o fim, juntos. O som dos cascos inimigos se aproximava e Rodrigo acelerou o cavalo, levando-os para a reta final, em direção ao rancho abandonado, que seria seu campo de batalha. A caçada havia começado. O cavalo de Rodrigo galopou os últimos metros, levantando poeira vermelha que dançava no ar quente. À frente, o rancho abandonado se erguia, velho e esquecido, um esqueleto de madeira e telhas. Não havia conforto ali, apenas a promessa de um fim. Maristela sentiu o corpo de Rodrigo tensionar sob ela e soube que o momento havia chegado. O silêncio que os recebeu era pesado, prenunciando a tempestade. Mal tiveram tempo de descer do cavalo quando o barulho de cascos irrompeu da mata, cercando o rancho por todos os lados. Hilário Gomes e seus homens emergiram das árvores, uma massa escura e ameaçadora. O capitão traidor vinha à frente, montado em um cavalo escuro, os olhos fixos em Maristela e em Rodrigo, um sorriso cruel nos lábios. Não havia mais a máscara de cordialidade. A armadilha estava armada. "Não há para onde ir, barão!" A voz de Hilário ecoou, grave e cheia de triunfo, misturando-se ao rangido da madeira velha do rancho. "Entregue os documentos, prenda, e talvez eu poupe a vida do seu protetor." Maristela sentiu um calafrio na espinha. O sangue gelou em suas veias. Ali estava a verdade nua e crua, a prova da traição de Hilário. Não só para eles, mas para os próprios homens do capitão, que começavam a se entreolhar, confusos com a ordem direta. Rodrigo, ao lado de Maristela, não soltou uma palavra, mas a mão dele apertou a dela por um instante, um sinal silencioso de que estava ali. Hilário, vendo a hesitação, perdeu a paciência. Seu rosto se contorceu em raiva. Ele queria aqueles papéis e os queria agora. "Se não saírem, incendiarei este rancho com vocês dentro!" Hilário gritou, e o som de sua voz carregava a ameaça de um demônio. "Ninguém me desafia." Os homens de Hilário, farrapos honestos que seguiam ordens, arregalaram os olhos. Incendiar um rancho com farrapos dentro, mesmo que fossem traidores, como Hilário os acusava, era um ato que beirava a barbárie. Alguns deles começaram a questionar, a murmurar, mas o medo do capitão era grande. Um dos homens de Hilário, sem olhar para os próprios companheiros, acendeu um archote e o jogou contra a parede de madeira seca do rancho. Uma faísca. 2. Logo, uma língua de fogo dançou, lambendo a madeira ressecada. O cheiro de fumaça invadiu o ar,
e as chamas começaram a devorar a parede, avançando com uma rapidez assustadora. O calor aumentou, sufocando Maristela. "Para fora!" Hilário gritou, a voz cheia de desespero. "Ou morrerão queimados!" Maristela olhou para Rodrigo, o pânico apertando seu peito, o fogo, a fumaça, a morte que se aproximava, confirmando mais uma vez sua maldição. Ela sentiu um desejo incontrolável de gritar para Rodrigo fugir, de se salvar. Mas ele permaneceu imóvel, os olhos fixos em Hilário, uma fúria silenciosa queimando em seu olhar. O barão valente Rodrigo Barreto. Ele não fugiria. Sua honra, sua palavra, seu amor por Maristela e pela causa farrapa, tudo o prendia àquele lugar em chamas. Ele podia ter fugido, levado Maristela para longe, mas a verdade não seria revelada. A traição de Hilário ficaria impune. Rodrigo se virou para Maristela, seus olhos cinzentos encontrando os dela em meio à fumaça e às chamas. Não havia medo, apenas uma decisão inabalável. "Não vamos fugir, Maristela." A voz dele era calma, mas firme, mais forte que o crepitar do fogo. "Ele vai ter que nos enfrentar." Maristela sentiu um misto de terror e uma admiração avassaladora. Ele estava escolhendo a luta, estava escolhendo o perigo, por ela, pelos documentos, pela verdade. O ar se tornou denso, o calor insuportável. O rancho estava se tornando um inferno, o palco de um fandango de fogo, onde a vida e a morte dançariam e a traição seria finalmente enfrentada. O rancho ardia. As chamas, antes tímidas, agora lambiam as paredes de madeira seca com fúria, subindo em direção ao telhado, lançando um brilho alaranjado e sufocante sobre o pampa. A fumaça densa e acre invadia o ar, apertando a garganta e cegando os olhos. Maristela sentiu o calor escaldante em seu rosto, o cheiro de madeira queimada e o pavor de ser engolida por aquele inferno. Rodrigo, porém, permaneceu firme, uma rocha em meio ao caos. Ele se virou para Maristela, os olhos cinzentos fixos nela, e sem uma palavra a empurrou suavemente para o lado mais protegido do barracão, onde o fogo ainda não havia chegado. Em seguida, sacou o facão da cintura. O metal brilhou, refletindo as chamas, uma promessa silenciosa de luta. Hilário Gomes, do lado de fora, ria, um som cruel que se misturava ao estalar da madeira. "Vão morrer queimados, traidores!" ele gritou, mas sua voz já não tinha o mesmo triunfo. A hesitação em seus próprios homens era palpável. Eles viam o fogo, a fumaça e a crueldade de seu capitão. Rodrigo não perdeu tempo. Com um grito de guerra, ele avançou para a porta do rancho, que já estava em pedaços. Hilário, ao vê-lo, desceu de seu cavalo, puxando seu próprio facão. Os dois homens, o barão valente e o capitão traidor, se lançaram um contra o outro em meio à fumaça e às brasas que caíam. A luta foi brutal. Um balé de morte e fúria emoldurado pelas chamas. Rodrigo, mesmo com o ferimento na coxa, moveu-se com a agilidade de um felino, desviando dos golpes de Hilário, que lutava com a selvageria de quem está desesperado. Os facões se chocavam, o som metálico ecoando no ar pesado. Maristela observava, o coração batendo forte no peito, a respiração presa na garganta. Cada golpe de Rodrigo era uma esperança, cada defesa de Hilário, um arrepio. Ela via a dor no rosto do barão, o esforço em cada movimento, mas também a força inabalável que nascia do amor e da causa. O fogo, porém, não esperava. As chamas se alastravam, consumindo o rancho, apertando o cerco. Maristela sabia que não podia ficar parada. Ela não era uma donzela a ser salva. Ela era a portadora da verdade. Seus olhos varreram o cenário, buscando uma saída, uma oportunidade. O medo ainda estava ali, mas a coragem, impulsionada pelo amor a Rodrigo e pela causa farrapa, era mais forte. De repente, ela viu. Um grupo dos homens de Hilário, mais afastados, olhavam para a luta, para o fogo, para a crueldade de seu capitão. Eles estavam confusos, os rostos marcados pela dúvida.
era a chance. Maristela, com uma rapidez que surpreendeu a si mesma, tirou os documentos da bolsa de couro. As folhas amareladas, que haviam sido seu fardo e sua condenação, agora seriam sua arma. Hilário Gomes é um traidor. A voz dela, fina, mas carregada de uma força que vinha da alma, cortou o ar, mais alta que o estalar do fogo. Ele vendeu nossos irmãos. Ele vendeu a causa farrapa. Com um movimento rápido, Maristela atirou os papéis em direção aos homens de Hilário, para onde o vento não os levaria para as chamas. As folhas voaram, algumas caindo perto dos pés dos farrapos confusos, outras espalhadas pelo chão. "Leiam!" Maristela gritou, apontando para os documentos. "Leiam as provas!" Hilário entregou a pólvora na estrada do Pinhal. Ele traiu a todos nós. Os homens de Hilário, chocados, olharam para os papéis, para Hilário e para o fogo que consumia o rancho. A dúvida se transformou em revolta. A verdade, exposta assim, em meio ao caos e à crueldade, era irrefutável. Alguns deles, horrorizados com a traição, começaram a se afastar de Hilário, outros, com as mãos nas armas, agora miravam no próprio capitão. Hilário, ao ver seus homens se voltando contra ele, sentiu o desespero. Ele era um traidor desmascarado. A raiva o impulsionou para um ataque final e desesperado contra Rodrigo. "Maldita!" ele gritou, tentando atingir Maristela, mas Rodrigo se colocou à frente, um escudo de carne e honra. A luta entre Rodrigo e Hilário se intensificou. O barão, impulsionado pela fúria da traição e pelo amor a Maristela, encontrou uma força que parecia vir de outro mundo. Seus olhos, antes cansados, agora faiscavam com a justiça. Hilário, acuado e sem o apoio de seus homens, lutava com a ferocidade de um animal encurralado, mas sua força diminuía. Rodrigo, com um golpe certeiro, desarmou Hilário. O facão do traidor voou longe, caindo perto das chamas. O barão o empurrou e Hilário caiu no chão, sujo de terra e fumaça, derrotado. Seus olhos, antes cheios de malícia, agora mostravam o desespero de quem perdeu tudo. Maristela correu até Rodrigo, seu corpo tremendo, mas seus olhos fixos nele. Ele estava ferido, ofegante, mas vitorioso. O fogo ainda crepitava, consumindo o rancho, mas a fumaça parecia se dissipar, abrindo caminho para a verdade. Os homens de Hilário agora o prendiam, seus rostos marcados pela vergonha e pela raiva da traição. Rodrigo virou-se para Maristela, e seus olhos se encontraram. Naquele instante, no meio das cinzas e da fumaça, em meio à vitória e à dor, não havia mais medo, nem culpa. Havia apenas a força de um amor que havia florescido no fogo, uma confiança inquebrável que a guerra jamais poderia apagar. O fandango de fogo havia terminado e a verdade finalmente havia dançado. O rancho, antes um abrigo, agora era um amontoado de cinzas e brasas, um esqueleto fumegante que o fogo ainda lambia com fúria. A fumaça, densa e acre, subia para o céu que começava a clarear, levando consigo o cheiro da destruição e das mentiras queimadas. Hilário Gomes, derrotado, estava no chão, sujo e amarrado pelas mãos de seus próprios homens, que agora o olhavam com desprezo e revolta. A verdade, revelada em meio ao caos, era um golpe mais certeiro que qualquer facão. Maristela correu para Rodrigo, o coração apertado, mas agora sem a culpa que antes a sufocava. Ele estava de pé, ofegante, o corpo exausto, mas seus olhos, antes cansados, agora brilhavam com uma mistura de triunfo e alívio. O corte na coxa sangrava e novos arranhões marcavam seu rosto, mas a força que irradiava dele era inquebrável. "Barão!" A voz dela saiu embargada, um misto de medo que passou e a alegria de vê-lo vivo. Rodrigo apenas assentiu, o olhar fixo nela. Os homens de Hilário agora ajudavam os farrapos leais que haviam chegado com o som dos tiros e do fogo, tentando conter as chamas e entender a amplitude da traição.
Alguns deles se aproximaram de Maristela, apanhando os documentos que ela havia espalhado e lendo-os, os rostos se contorcendo em choque e revolta. A voz de um deles ecoou. É verdade. O carregamento da pólvora. Ele nos vendeu. A verdade estava ali, exposta para todos. Os documentos, antes seu fardo, agora eram a redenção. Maristela sentiu um alívio imenso, um peso que se desfazia de seus ombros. Ela havia cumprido sua parte. Rodrigo estendeu a mão para ela e Maristela a segurou com força. Seus dedos se entrelaçaram, um toque que dizia mais do que 1000 palavras. A proximidade dos corpos, o cheiro de fumaça e suor que vinha dele, tudo se misturava em uma sensação de segurança e pertencimento. Então, sem palavras, Rodrigo a puxou para si. O abraço foi apertado, urgente, uma confirmação silenciosa de tudo o que haviam passado. Maristela sentiu o calor do corpo dele, a força de seus braços ao seu redor, e encostou o rosto em seu peito, ouvindo as batidas fortes de seu coração. Não havia beijo, não havia necessidade. Aquele abraço era a mais pura declaração de amor, nascido do perigo e da confiança mútua. Quando se afastaram, os olhos de Rodrigo encontraram os dela. Naquele olhar, Maristela viu o fim de seu medo de se apegar, a cura das feridas que a guerra havia deixado em sua alma. E Rodrigo, em seus olhos, viu a mulher corajosa, inteligente, que havia desmascarado uma traição e que agora, finalmente, estava livre da culpa que a perseguia. Você está bem? A voz dele era rouca, a preocupação real. Maristela assentiu, um sorriso fraco surgindo em seus lábios. Sim, barão, agora sim. Os farrapos, que haviam testemunhado a verdade, se aproximaram, recolhendo os documentos e garantindo que Hilário seria levado à justiça. As notícias da traição e da coragem de Maristela logo chegariam aos generais leais, chocando o comando farrapo, mas permitindo uma limpeza necessária. Maristela, com um pedaço de pano limpo, começou a cuidar dos ferimentos de Rodrigo. O corte na coxa, agora mais visível, e os arranhões no rosto. Ela o fez com um carinho que ele aceitou sem hesitar. A muralha que ele construíra ao redor de si, agora desfeita. Enquanto ela limpava o sangue e aplicava as ervas, Rodrigo a observava, um brilho de ternura em seus olhos. Aquele amor, nascido em meio às chamas da traição, era a força curadora que eles precisavam. Maristela não era uma maldição, era a esperança. E Rodrigo não era um homem condenado à solidão. Ele era um homem salvo pelo amor. O rancho queimado era o fim de uma era, mas as cinzas abriam caminho para um futuro de esperança e de um amor que havia vencido o fogo. O rancho, agora um monte de cinzas, era o fim de um tempo de enganos. A verdade trazida nos documentos de Maristela sacudiu o comando farrapo como um trovão em céu limpo. Hilário Gomes, o capitão traidor, foi exposto, sua memória apagada como a fumaça que subia ao céu. Sua traição, porém, jamais seria esquecida, servindo de lição para os que lutavam pela liberdade. A limpeza necessária havia sido feita, e a causa farrapa, embora ferida, estava mais forte, purificada pelo fogo da verdade. O tempo, o tempo, senhoras, é um rio que corre sem parar, levando as dores e trazendo as esperanças. Anos se passaram desde aqueles dias de perigo na estrada velha do Jacuí. A guerra dos farrapos, que tanto sangue e lágrimas custou, finalmente encontrou seu fim, trazendo a tão sonhada paz de Poncho Verde, ou estava em seus últimos suspiros, permitindo que a vida voltasse a brotar no Pampa. Longe do barulho dos combates, em uma estância pequena, mas cheia de vida, às margens daquela mesma estrada velha, Maristela e Rodrigo construíram seu novo lar. Não era um casarão imponente como os dos grandes estancieiros, mas um lugar onde o amor e a verdade haviam fincado raízes profundas. A terra, antes palco de fugas, agora era testemunha de uma paz conquistada com coragem. Maristela Furtado,
A prenda que carregava o mundo nas costas não era mais a mulher assustada de outrora. Seus olhos, que antes brilhavam com uma determinação desesperada, agora irradiavam uma serenidade calma, uma força que vinha de dentro. A crença de que trazia a morte para quem se aproximava dela havia se desfeito, levada pelas águas do rio Jacuí. Ela era uma fonte de força e de verdade, um esteio para Rodrigo, uma luz para seus filhos. Não havia mais sombra de culpa em seu olhar, apenas a certeza de um amor que curou e que a libertou. E o barão valente Rodrigo Barreto, o homem que enfrentava batalhões inteiros, mas temia se apegar, também havia encontrado sua redenção. Seu coração, antes machucado pelas perdas da guerra, pela traição de entes queridos, agora estava aberto, cheio de um amor que ele nunca pensou que sentiria novamente. As cicatrizes ainda estavam lá, mas não doíam mais. Aquele amor por Maristela e pela família que construíram havia preenchido os vazios, curando as feridas mais profundas de sua alma. Ele a olhava não com a desconfiança do passado, mas com a adoração de quem encontrou seu porto seguro. Aos seus pés corriam pequenos farrapos, filhos seus e de Maristela, com a alegria e a liberdade que a paz havia trazido. Eram o reflexo do amor que brotou no meio do caos, a prova viva de que a confiança, uma vez estabelecida, era a base mais sólida para qualquer lar. Eles cresciam ouvindo as histórias de coragem de seus pais, mas, acima de tudo, aprendiam sobre a verdade e o apoio mútuo que unia sua família. A estrada velha do Jacuí, antes um caminho de perigo, de emboscadas e de fugas desesperadas, agora era a rota de volta para casa. Era o caminho que trazia os vizinhos para um fandango que levava os produtos da estância para a cidade. Um símbolo da jornada que Maristela e Rodrigo haviam percorrido e do amor que havia florescido onde menos se esperava, firme e forte como os ipês do Pampa. Ao final de um dia de sol, com o Pampa pintado de laranja e roxo pelo pôr do sol, Rodrigo e Maristela estavam sentados na varanda da estância de mãos dadas. Seus olhos, antes cheios de medo e incerteza, agora olhavam para o horizonte distante, onde o céu e a terra se encontravam. Juntos, eles eram a imagem da paz, do amor e da confiança que haviam encontrado. E sabiam que, não importa o que o futuro trouxesse, eles o enfrentariam lado a lado, como sempre fizeram. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.